Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui mais uma noite com o Comitê Popular de Lutas de Guararema, fazendo uma live. Hoje é com um jornalista, escritor, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa, Altamiro Borges, autor de livros, A Ditadura da Mídia, Blogueiros Univos, e entre outros. Altamiro, muito obrigado aí pela sua disposição em nos atender, foi muito gentil da sua parte. E para nós iniciarmos, eu gostaria que você falasse do Barão, da mídia hegemônica, e desse toda uma explanação para nós. Aí, depois nós podemos abrir para algumas perguntas, tá? E eu peço a todos que mantenham os microfones fechados para não ter problema de microfonia ou ruídos. Tá ok? Altamiro, seja bem-vindo. Edson, primeiro prazerzão estar aqui, adorei o convite, como eu tinha dito antes, conheço Guararema pela Escola Florestan Fernandes, já fui aí várias vezes, né? Então fiquei muito contente com o Comitê de Luta, que é uma das grandes iniciativas dessa campanha presidencial, a montagem dos comitês no sentido da possibilitar politização e organização do povo para vencer a eleição e para depois co-governar, né? Adorei, então, o convite para estar com vocês, né? Vou lançar aqui algumas ideias dentro do tema que foi sugerido, mídia alternativa como contraponto à mídia hegemônica. Vou falar um pouquinho sobre o Centro de Estudos Barantararé. Minha ideia é falar uns 15 minutinhos, Edson, porque eu estou querendo ouvir a galera que participa desse comitê, desse importante comitê. Então, vou falar uns 15 minutinhos, depois a gente abre para troca de ideias, para reflexão conjunta. Mas, já de cara, agradecer muito o convite e parabenizar vocês pela construção desse comitê. Tá ok? Obrigado. Vamos à luta, então. Esse tema da mídia alternativa. Às vezes a gente fica pensando que mídia alternativa é a mídia de hoje, de internet, né? Não, mídia alternativa existe antes da internet. Existe quando era só imprensa de papel. Existe quando passou a ser rádio na década de 20 do século passado, existe quando passou a ter televisão a partir da década de 50 do século passado, e hoje tem a forma virtual, digital, pela internet. Mas mídia alternativa existe há muito tempo. Você pode dizer que os pais da mídia alternativa no Brasil foram os anarquistas que organizaram o movimento sindical brasileiro em função da migração, italianos, espanhóis, portugueses que vieram aqui para o Brasil como trabalho, como escravidão assalariada, organizaram sindicatos e organizaram desde o início a imprensa. Os anarquistas perceberam que organizavam uma imprensa forte ou iam perder a batalha pelos direitos, né? A batalha por melhores salários, condição de trabalho, emprego, né? Então, você já desde cara teve a imprensa sindical anarquista. Logo, na sequência, os anarquistas perderam a hegemonia no movimento sindical. Quem ganhou a hegemonia foram os comunistas. Os comunistas investiram pesado na imprensa sindical e na imprensa partidária, né? Chegaram até na década de 40, né, mais de 10 jornais estaduais de ampla tiragem, com muita influência, né? Então, você teve imprensa sindical anarquista, imprensa sindical comunista, você teve imprensa de bairros, começaram a pintar experiências de municípios, bairros, criando uma imprensa alternativa para lutar por direitos. Você teve imprensa das mulheres, conforme elas vão aumentando a participação política, elas organizam jornais para a luta por direitos. Você tem a imprensa do movimento negro. Então, imprensa alternativa, a gente fala como se fosse hoje, né? Não, a imprensa da internet. Não, a imprensa alternativa existe desde o século XIX no Brasil, e ela vem num crescendo e ela vai se adaptando às tecnologias que vão sendo introduzidas. Num primeiro momento era imprensa papel, era jornal, era panfleto. Num segundo momento, continua a imprensa papel, mas vem para a rádio também. Depois continua a imprensa papel, a imprensa rádio, mas vem também para a disputa na televisão. E essa imprensa alternativa ela vai ter um papel decisivo,
Muitas vezes as pessoas acham que têm direitos trabalhistas porque os direitos trabalhistas foram dados pelo patrão ou caíram do céu. Não, dependeu de muita luta. Nada cai do céu. O que cai do céu é chuva e titica de galinha, titica de pombo. Nada cai do céu. Dependeu de muita luta. E a imprensa sindical, a imprensa comunitária, a imprensa das mulheres, a imprensa do movimento negro, a imprensa partidária foi decisiva para desenvolver essas lutas, para conscientizar os trabalhadores, para mobilizar os trabalhadores, para organizar os trabalhadores. A imprensa, ela funciona mais ou menos como um andaime, ela ajuda a organizar, ela agrega as pessoas. Né? Essa é uma definição de um sujeito poderoso, um barbichinha chamado Vladimir Ilyich Lenin, né? Grande líder da Revolução Russa. Né? A imprensa como andaime, como um organizador coletivo. Né? Então, a imprensa é isso, ela já vem de muito tempo. Essa imprensa foi fundamental para se contrapor à imprensa hegemônica, né? Ou a imprensa patronal, ou a imprensa monopolista, ou a imprensa burguesa, que é a imprensa dos patrões. A imprensa patronal, você pega, por exemplo, o mais antigo jornal brasileiro se chamava Província de São Paulo, é o que a gente conhece como o Estado de São Paulo. Então, é o mais antigo jornal brasileiro. Esse jornal foi fundado por fazendeiros para defender os interesses dos fazendeiros. 27 fazendeiros organizaram a Província de São Paulo no final do século XIX. Para defender o quê? Não era para defender o direito do trabalhador rural, era para defender os interesses dos fazendeiros, principalmente da oligarquia do café em São Paulo. Eles fundaram um jornal. Então, a imprensa patronal, hegemônica, burguesa, sei lá, que pode dar qualquer nome desses, ela serve para defender os interesses de classe dos poderosos. Então, a ilusão é achar que você tem liberdade de imprensa nessa imprensa. A única liberdade de imprensa que tem nessa imprensa é a liberdade do dono. Ele manda. Se o jornalista não cumprir, ele leva um pé no traseiro. O jornalista, mesmo não se achando, ele é um peão, ele é um trabalhador. Mesmo ele achando que arrota caviar, ele come mortadela. Ele é um trabalhador como outro trabalhador, ele é um assalariado. Quem manda nos jornais dessa imprensa hegemônica são os patrões. E impõem os seus interesses políticos e econômicos nesses jornais, ou nas rádios, ou nas televisões. Então, para fazer o contraponto a essa imprensa hegemônica, essa imprensa patronal precisou ter uma imprensa alternativa forte. E isso vem de há muito tempo essa construção. Há muito tempo essa construção, sempre sofrendo censura, sempre sofrendo perseguição, sempre sofrendo empastelamento. Até porque a imprensa burguesa, a imprensa hegemônica, ela tem no DNA o fascismo. Quando a burguesia, os ricaços, estão perdendo espaço, essa burguesia apela para o fascismo. Foi assim na Itália, com Mussolini, foi assim na Alemanha, com Hitler, foi assim na Espanha, né? Foi assim em Portugal, foi assim no Japão, foi assim no Brasil agora. Né? Então, e aí a imprensa burguesa cumpre um papel de imprensa golpista. Por isso que a imprensa detestava Getúlio Vargas. Detestava Getúlio Vargas porque Getúlio Vargas, fruto da luta dos trabalhadores e percebendo que se não fizesse nada podia ter uma conflagração no Brasil, o Getúlio Vargas criou a chamada consolidação das leis do trabalho, leis trabalhistas. A imprensa burguesa era contra. Getúlio Vargas, nos anos 40, criou o salário mínimo, fruto da pressão dos trabalhadores. A imprensa burguesa foi contra. A imprensa burguesa fez tudo para derrubar o Getúlio Vargas, até que o Getúlio Vargas se suicidou para não ser golpeado. Saiu da vida para entrar para a história. Foi a carta-testamento dele. Segurou o golpe, inclusive. A imprensa burguesa fez tudo contra o Juscelino. E o Juscelino era um político burguês, só que era um político burguês com uma mentalidade de desenvolvimento, de 50 anos em 5, de desenvolvimento da economia. A imprensa burguesa fez tudo contra ele. Inventou contra ele, vê se lembra alguma coisa. Inventou contra ele uma mansão em Copacabana, que não era dele. Parece um sítio de Atibaia, não é isso? Inventou contra o Juscelino. A imprensa burguesa fez tudo contra o João Goulart.
quero o cara do 13º salário, quero o cara da reforma agrária. Fez tudo contra o João Goulart. Então, a imprensa burguesa ela vai sempre contra os interesses dos trabalhadores, sempre contra os interesses da construção de uma nação soberana, de um Estado presente na economia forte, porque a imprensa burguesa defende os interesses da burguesia. Simples assim. A imprensa alternativa faz o contraponto. Faz o contraponto. Então, é nisso que a gente... Essa imprensa alternativa, volto a dizer, ela não é de hoje. Ela não é dos sites e blogs e youtubers e tiktokers, né, de hoje. Essa imprensa alternativa existe desde que existe, né, burguesia no Brasil, desde que existe exploração capitalista no Brasil, né, ela existe. Essa imprensa alternativa é construída. Foi construída nos sindicatos, no movimento comunitário de bairro, no movimento de mulheres, no movimento negro, foi construído. E ela vai se adaptando às tecnologias. Hoje nós estamos vivendo uma fase que essa imprensa alternativa, ela se mantém como imprensa de papel, vídeo, jornais sindicais, por exemplo, ou jornais de bairro, ou jornais de município. Ela se mantém como imprensa de rádio, rádios comunitárias. Ela se mantém como uma imprensa de TVs comunitárias, e ela tem força, ela cresce muito nessa mídia digital, em função da internet. A internet é um fenômeno novo, a internet é um fenômeno dos anos 60, 70. Né? Se você for ver mesmo blogs, né? Os encontros de blogueiros, blogs é de 2006, 2005, são os primeiros blogs no Brasil. Twitter, Facebook é mais recente ainda, YouTube é mais recente ainda, é tudo muito novo. Zap, WhatsApp, é coisa de 4, 5 anos para cá. É muito acelerado. É muito acelerado esse desenvolvimento tecnológico. Então, essa imprensa alternativa que já existia, com as outras plataformas, hoje é uma imprensa que continua tendo imprensa papel, panfleto, não é isso? Você faz uma manifestação, você distribui papel, você utiliza carro de som, você utiliza megafone. Isso é comunicação. Rádio comunitária, TV comunitária e hoje muito a mídia digital, as redes sociais. Qual é o papel dessa imprensa hoje? Esse papel é decisivo. Se não fosse essa imprensa, né, essa mídia alternativa, volto a dizer, nós não teríamos os direitos que nós temos hoje, nós não teríamos a Petrobras, nós não teríamos estatais importantes no Brasil. Se não fosse essa imprensa, nós não teríamos derrotado o golpe militar. É bom lembrar que toda a imprensa hegemônica apoiou o golpe militar de 64. É bom lembrar que até o primeiro comício das diretas, a TV Globo, né, o Jornal Nacional, mentiu sobre os comícios das diretas, não disse que era um comício pela democratização do país, disse que era um comício de aniversário de São Paulo. Né? Então é bom a gente nunca esquecer isso. Né? É bom a gente não esquecer que a Folha de São Paulo era considerado um jornal de alta tiragem, não pelo número de exemplares, mas pelo número de tiras de policiais da ditadura que estavam lá dentro. É bom a gente não esquecer disso. Né? Então, essa imprensa alternativa vai ter um papel decisivo para fazer um contraponto, para lutar por democracia, na Constituinte, para lutar por direito dos trabalhadores. Os trabalhadores, eles não sabem que os adicionais que ele tem é fruto da luta